Essa foi a primeira grande lição. E a segunda grande lição que essa psicóloga trabalhou comigo foi uma lição que mudou a minha vida. Essa segunda grande lição que ela trouxe ali, no momento de conversa, foi o que me fez formar uma legião de memoráveis hoje. Como tudo começou com a Tati nas palestras. Tudo começou quando eu tinha 25 anos. Eu estava numa sala da faculdade onde eu trabalhava como executiva nessa época. E eu era diretora de um time comercial. Então estava lá eu treinando o time comercial, fazendo simulado, teatro de vendas, até que o dono da faculdade chegou. E ele começou ali a assistir o meu treinamento. Depois que ele assistiu alguns minutos de treinamento, logo eu finalizei, olhei para ele, falei, tá tudo bem, vamos conversar? Ele falou, vamos, tenho um negócio para te falar. Eu falei, me conta. Ele falou assim, acabei de demitir um professor universitário. Mês que vem, você vai entrar no lugar dele para dar aula para uma turma de MBA. Gente, naquele momento, eu já tinha 3 MBAs, um mestrado. Naquele momento, eu já tinha feito 377 cursos. E eu era executiva. Mas eu me sentia tão incapaz, mas tão incapaz, que eu olhei para ele e falei, não estou acreditando. E eu me sentia incapaz, era por isso que eu fazia tanto curso, né? Quanto mais eu estudava, porque você sabe que existe um antídoto para a incapacidade. Todas as vezes que você se sentir incapaz, qual que é o remédio? Se capacita. Capacitação. Então eu estava ali, naquela onda de capacitação, só que parece que nada era suficiente, eu sempre precisava de mais. E eu estava em trilhões de cursos, algumas pessoas aqui já se identificaram, né? Eu estava em trilhões de cursos, 377 cursos. E na hora que ele falou, eu falei, não, ainda não estou pronta, como assim? Eu me sentia tão inferior ainda, eu me sentia menor do que a pulga do toquinho meu vira-lata. E eu falei assim para ele, eu falei, não sei se eu tenho condições. Ele falou, vai, você tem, eu vi seu treinamento aqui, você tem, pode ir. E aí eu me preparei durante esse 1 mês. Tem aquela frase quando fala assim, quando você está com medo, vai com medo mesmo. Já ouviram essa frase? É uma mentira. Esquece, mentira. Quando você está com medo, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é ir com medo mesmo. Sabe por quê? Porque aí você se frustra, você pisa na bola ali, e aí você reforça, manda um comando para o seu cérebro. Tá vendo? Por isso que eu estava com medo. Eu sabia, eu não devia ter ido. Eu devia ter ficado aqui, estava tão cômodo. Você vai acumulando, empilhando traumas. Então, Tati, como que eu faço? Você está com medo? Tem uma palavrinha antes. Se prepare. Está com medo? Se prepare. E aí sim, depois vai com medo mesmo. Cagaço. Eu brinco porque eu falo assim, é raro a gente não conhecer um palestrante que no dia da palestra solta o intestino, gente. Quem tem intestino preso, inclusive acho que vou até fazer um anúncio sobre isso, hein? Tá com o intestino preso, tem um remédio para você. Seja palestrante. No dia da palestra solta tudo, entendeu? Fica um cagaço total. E aí, eu estava nesse cagaço, mas eu preparei muito, cheguei lá, fiz. Quando você começa uma coisa nova, tem 3 estágios. O primeiro estágio é, eu só preciso conseguir até o final. Então, quando eu entrei na turma de MBA, era 20 horas, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Eu falei, se eu conseguir sair viva no domingo, sem ter esquecido nada, sem dar aquele famoso branco, conseguindo responder às dúvidas dos alunos, já tá bom demais. Eu só queria conseguir. Depois que eu passei do primeiro estágio, vem o segundo estágio. E o segundo estágio é, agora eu quero conseguir fazer com excelência. Agora eu quero conseguir ser reconhecida como uma professora, como uma palestrante muito boa. E aí você busca o reconhecimento no segundo estágio. E para quem é muito competitivo, vem o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? Eu quero ser o melhor, ou uma das melhores. E eu estava nesse terceiro estágio. Comecei mais de 50 turmas de MBA, que eu comecei a ministrar aula todo final de semana. E aí eu estava no terceiro estágio, quero ser a melhor. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, mas em turma de MBA, pelo menos na faculdade que eu trabalhava, tinha avaliação que o aluno faz do professor. O aluno dá nota para o professor. Tinha professor que levava balinha, chocolate, pirulito, levava tudo para os alunos, para ver se conseguia uma nota melhor, sabe? E aí, eu super competitiva, pegava essas avaliações e falei, gente, eu tenho que tirar a nota boa, eu tenho que tirar aqui os 10 que alguns professores conseguem tirar. E é muito raro conseguir tirar nota 10. Depois de muito estudo, muito trabalho, eu consegui tirar 97. E 97 foi a minha trava, foi o meu teto até aquele momento.
E eu falei, como que eu saio de 97? Eu comecei a dar uma vontade, assim, quando você recebe nota do aluno, a vontade é, que aluno que deu nota ruim? Quero conhecer esse aluno, porque esse infeliz, eu vou descontar tudinho na hora de dar a nota dele também, para ele sentir na pele. Essa é a vontade, sabe? Mas eu não sou nada vingativa. Peguei e falei, você sabe que a vingança é o seu resultado, né? Melhor vingança. Peguei e falei assim, vou começar a ler a avaliação um por um, e eu quero ver o que esses alunos vão falar. Primeiro feedback, primeira crítica que eu recebi, e doeu. É bom receber crítica, gente, sim ou não? É bom, sim ou não? Depende, né? Geralmente, assim, não é muito bom não, mas dependendo da forma que você olha, o ângulo, você fala, tem algo a crescer, a aprender com isso. Primeira crítica que eu vi ali, falava assim, essa professora não deveria estar aqui, porque ela não tem história. Eu falei, como alguém não tem história? Todo mundo tem uma história, né? Eu falei, como assim? Aí eu continuei lendo. Aí falou assim, ela cita muitos exemplos de livros, ela traz muita teoria, ela parece que não viveu nada, não tem muita bagagem assim para passar para a gente. Naquele momento, eu entendi a primeira grande lição de qualquer comunicador memorável. E a primeira grande lição é, você tem que contar histórias. Só que a gente tem que entender o seguinte, nunca é sobre você. Sempre é sobre a transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas. As histórias conectam. As histórias geram identificação. A pessoa vai pensar, nossa, você sabe que eu já vivi isso? Caraca, você também passou por isso, eu pensei que fosse só eu. Ai, que bom que eu não estou sozinho. Então, as histórias geram muita identificação. E elas ensinam, elas inspiram. É fabuloso a gente contar histórias. Só que a gente tem que entender que essas histórias têm que ser muito selecionadas e estruturadas. Naquele momento, coloquei minha história ali no MBA, porque até então não contava nada da Tati. Era só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu falei, opa, vou inserir histórias. Inseri histórias, e aí eu comecei a fazer muitos elogios, muitos feedbacks positivos. Eu falei, olha, que legal, né? Que legal que esse aluno falou, tudo bem que ele não soube falar delicadamente, né? Ele nem sabia também que eu ia ler tudo. Mas eu falei, mas eu aprendi, foi muito bom. 97. Eu falei, não é possível, gente. 97 de novo. É o máximo que eu consigo, não é possível. E outros professores se exibindo. Tirei nota 10, ó, meu segundo 10. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo. O que eles fizeram para tirar nota 10? E aí eu fui ler as avaliações. Veio o segundo feedback. E o segundo feedback era, essa professora aqui, ela usa muitas frases de impacto, que é legal. Só que são frases que a gente encontra na internet. É como se, eu me imaginei, né? É como se eu fosse, assim, um Instagram de Clarice Lispector. Sabe aqueles Instagram que o pessoal só fica postando frasezinhas prontas? Eu acho que os alunos me viram dessa forma. Porque o tempo todo eu trago frases, e é legal trazer frases. Mas eu dou crédito, o que também é muito importante. Tem gente que fala a frase como se fosse sua, né? Tem que dar crédito para a pessoa. Só que eu falava muitas frases. E eu não tinha as minhas frases de minha autoria. E ali veio a segunda grande lição. Olha, se eu quero ser singular, se eu quero ter uma comunicação diferenciada, eu preciso ter as minhas frases também. Naquele momento eu sentei, comecei a desenhar, escrever as minhas frases todas lá, gravar, porque você escreve sua frase, fica até bonita, mas você esquece na hora de falar, né? Aí eu fiquei lá treinando, decorando a minha própria frase para poder falar. E aí os alunos começaram a elogiar. Saí, finalizei o módulo, todo mundo, parabéns, professora, ai, que incrível, quando que você vem de novo, tal. Eu falei, agora veio o 10. Chegou lá o resultado, quase um boletim escolar, né? Chegou meu boletim escolar de professora, e adivinha, qual a nota que eu recebi? Qual? 97. Gente, parecia uma brincadeira. Fui para terapia. Naquele momento, eu fui para terapia. Falei, não é possível. Cheguei na terapeuta e comecei a questionar. Falei, o que está acontecendo? Por que eu nunca consigo tirar nota 10? O que falta em mim? E aí, eu tinha visto um terceiro feedback, que aí esse foi trágico. Esse terceiro feedback, do porquê que eu não tinha tirado ainda, a pessoa falou assim, a professora tem conteúdo, tem história, legal, tal, mas eu acho essa professora aí meio fake.
meio forçada, parece um robozinho, assim. Não sei, não, achei ela meio forçada. Gente, aquilo acabou comigo. Cheguei na terapeuta e falei, olha, não sei mais o que eu faço. E aí eu fui vendo, relembrando a minha história, sabe? E aí ela falou, Tati, vamos olhar para a sua história? Vamos olhar para quem você era? Você era um bicho do mato. Eu era tão tímida que eu era incapaz de responder chamada na escola. Eu era tão tímida que os professores nem sabiam que eles eram meus professores, sabia? Esses dias encontrei um professor e falei, ô professor, você lembra que você me deu aula? Ele falou, não, quem é você? Aí eu falei, fiquei 1 ano com você. Ele falou, não, tem certeza, eu lembro de todos os meus alunos. Tenho certeza que eu nunca te dei aula. Eu falei, nossa, que certeza, né? Eu falei, tem que achar alguma foto agora para provar que eu fui aluna dele. Eu era anônima na escola. E ela foi me trazendo isso. Vamos olhar para a sua trajetória? Vamos olhar para o que você já construiu? Por quanto você já cresceu? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente fica tanto olhando para o que a gente quer alcançar que a gente esquece de olhar para trás e falar, uau, olha o quanto eu já caminhei. Essa foi a primeira grande lição. E a segunda grande lição que essa psicóloga trabalhou comigo foi uma lição que mudou a minha vida. Essa segunda grande lição que ela trouxe ali, no momento de conversa, foi o que me fez formar uma legião de memoráveis hoje. Foi o que me fez formar mais de 3.000 alunos palestrantes. Foi o que me fez encorajar várias pessoas para levar a sua história, levar a sua voz para o mundo. Foi o que me fez acreditar em pessoas que nem elas acreditavam nelas mesmas. O que ela me falou ali mudou toda a minha percepção das coisas. E ela falou assim, Tati, querem saber o que ela falou, sim ou não? Ela falou, Tati, por que você está olhando para 3%, sendo que você tem 97% para olhar? Quantas vezes a gente fica preso em 3%? Os 3% que faltam. Os 3% que criticam. Os 3% que não te apoiam. Sendo que tem 97%. Ela falou, Tati, tem 97% de pessoas que te apoiam. E aí eu entendi que quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Enquanto vocês quiserem ser tudo para todos, não vão ser nada para ninguém. E isso faz total diferença.